Alô, amigos, companheiros da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Para nós é sempre uma satisfação manter um contato com vocês, mesmo que à distância. É interessante sempre lembrarmos e valorizarmos que nós estivemos, relacionados fisicamente com a Sociedade Espírita Irmã Rosália durante algum tempo. O tema que foi solicitado, proposto para nós desenvolvermos nesta oportunidade é relacionado com os laços de família e a reencarnação. De início, nós gostaríamos de destacar que o capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata exatamente desse assunto. E aqui Allan Kardec desenvolve tópicos sobre a piedade filial, quem é meu pai, quem são meus irmãos, aquela famosa frase de um diálogo com Jesus, a parentela corporal e a parentela espiritual. Isso são então alguns detalhes importantes para nós desenvolvermos aqui nessa oportunidade. Quando nós falamos em laços de família e a reencarnação, é interessante nós destacarmos que o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, que representa a data de nascimento do Espiritismo, ele já respondia a essas questões, que em realidade os laços de família fortalecem-se através das várias vidas ou através das reencarnações. Havia críticos na época que diziam que a ideia, a proposta, a teoria da reencarnação iria explodir ou iria comprometer ou dilacerar os laços de família. É ao contrário. O que acontece é que através do mecanismo das vidas sucessivas, e todos nós sendo espíritos imortais, nós temos idas e vindas, com relação ao período em que nós nos encontramos no mundo espiritual e o período em que nós nos encontramos aqui encarnados no plano terráqueo. E é nessas condições é que nós temos que analisar os laços de família. Eles podem ser, em primeiro lugar, única e exclusivamente laços materiais, corpóreos, relacionados com a consanguinidade. Mas podem também representar laços de natureza espiritual. Então aí nós temos o conceito de família material ou corpórea e de família espiritual, e que às vezes podem coincidir inclusive, os dois conceitos no mesmo contexto de um ambiente de lar. E é isso que é importante nós destacarmos. Para começo, nós temos que lembrar que Leon Denis, ele trata dessa questão em suas obras, e ele chega a dizer que o mecanismo das vidas sucessivas rompe com o chamado clã ou clube social fechado. Para nós entendermos isso, aquelas ideias que nortearam o mundo durante séculos e séculos, da importância da descendência, da importância da consanguinidade, de participar da família X ou da família Y, de se julgar essa família ou esse clã mais importante que um outro, e aí vinham as disputas de poder, inclusive, Essas ideias são rompidas com as reencarnações, porque nós podemos reencarnar, ou seja, convivermos com uma dessas famílias que nós antigamente antagonizávamos, considerávamos uma família inimiga. Então é nessas condições que Leon Denis destaca e analisa que a ideia da reencarnação, a possibilidade das vidas sucessivas, quebra
esse clube social fechado, essa ideia de clã. Isso é muito importante para nós, porque, veja bem, no contexto das nossas famílias e com base nos esclarecimentos espíritas, nós temos que considerar em primeiro lugar o seguinte: nós somos espíritos imortais reencarnados. Então, nessas condições, os nossos filhos são espíritos imortais, são espíritos reencarnados. Então, a relação de pai e filho não é mais aquela relação de propriedade, como já existiu no passado. Necessariamente, aquela frase popular, filho de peixe é peixinho, ela não cabe dentro das ideias reencarnacionistas, porque nós somos espíritos diferentes. Então, acontece que no ambiente de um lar renascem espíritos em situações que requerem muitas vezes cuidados, ajustes, não é? De natureza espiritual. Ou seja, é um processo de educação espiritual que acontece numa reencarnação ou quando um espírito ingressa no ambiente de um lar ou de uma família. E isso é tratado desde o Livro dos Espíritos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, é muito importante lembrarmos que há diferenças, que há diversidades. Essas diversidades, essas diferenças, elas devem ser reconhecidas. Os nossos filhos, e quem tem filhos sabe observar isso claramente, ou nos seus netos, são diferentes. Embora criados dentro do mesmo ambiente ou dentro das mesmas condições socioeconômicas, eles têm características, personalidades diferentes, tendências diferentes. E é isso então que caracteriza a individualidade do espírito reencarnado, mesmo que vivendo dentro do mesmo teto. É por isso que os espíritos nos afirmam que o lar ou a família é o cadinho depurador. E muitas vezes é nesse ambiente que se reaproximam ou são colocados espíritos que têm algumas questões ou querelas para serem resolvidas, para serem acertadas. A propósito, nós temos exemplos tão belos na literatura espírita. Nos romances históricos de Emmanuel, nós temos vários casos assim relatados, não é? Mas também nas obras de André Luiz, nas obras de Ivone Pereira, mostrando que nesse ambiente doméstico é que ocorrem os ajustes, ou é a proposta de se ocorrer os ajustes de natureza espiritual. Então a reencarnação, sem dúvida nenhuma, ela pode vir a fortalecer os laços espirituais. E aí há situações até jocosas, né? Por exemplo, o espírito Cornélio Pires, numa obra psicografada por Chico Xavier, né? Coisas deste mundo, onde em forma de trovas ele faz algumas descrições, aliás, no estilo que era dele como encarnado, como um conferencista espírita, que viveu no interior do estado de São Paulo. E ele conta muitos casos, assim, nas trovinhas. Inclusive, ele fala de um deles, que uma jovem mãe estava com os seus 3 filhos, meninos, se divertindo numa praia, mas a todo instante ela era alvo da disputa dos ciúmes entre eles com relação à mãe. Qual aquele que teria, vamos assim dizer, o domínio sobre a mãe? Era essa a ideia. Aí brinca Cornélio Pires: mal sabe a antiga duquesa que ali ela está à frente com os seus 3 amores de vidas anteriores.
Então vejo, em situações dessas é que nós estamos tendo ajustes. Em outra cena, né, Cornélio Pires conta que também uma jovem mãe estava acalentando e amamentando com maior carinho o filho há pouco renascido. Mal sabia ela que era o antigo marido do passado e que foi causa de tantas desavenças. Então, a reencarnação, ela oferece a possibilidade da aproximação e do ajuste de espíritos. Mas há aqueles também que se somam no ambiente familiar com um propósito de somar esforços para um trabalho conjunto. E há tantas famílias, né, que nós notamos nesse sentido, com projetos educacionais, com projetos inclusive na área espírita, né? Vários familiares juntos, sem disputas, sem um se julgar mais importante ou mais destacado que o outro, mas sempre com essas possibilidades. E é a propósito disso, então, que nós começamos a compreender, né, que a reencarnação fortalece os laços de família. Aí vem uma questão chave no Livro dos Espíritos, quando ele está tratando das leis de sociedade, e que ele coloca uma pergunta e resposta a Kardec, dizendo que os laços de família, eles são necessários e fortalecem os laços sociais, né? Por quê? É aceito pela sociologia clássica até hoje que a base da sociedade está em termos daquilo que deve representar uma família. E é importante então nós lembrarmos que dessa ideia que nasceu a campanha Viver em Família, que foi proposta ainda nos anos 1990 pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, foi discutida e aprovada pelo Conselho Federativo Nacional. A campanha é Viver em Família, com base em O Livro dos Espíritos, que o melhor é viver em família. E Allan Kardec também coloca uma resposta: o que aconteceria se houvesse o relaxamento dos laços de família? A resposta dos espíritos: o recrudescimento do egoísmo. Então é importante nós pensarmos nesses termos. Nós temos na nossa experiência de vida algumas observações e algumas vivências muito interessantes dentro do ambiente familiar e que nós valorizamos muito, né? Sempre o contexto da nossa família, desde os nossos ascendentes. Divaldo Pereira Franco, que foi nosso hóspede da nossa genitora durante mais de 30 anos em Araçatuba, interior de São Paulo, ele psicografou várias mensagens de autoria de um tio nosso, Dorival Perry Chefali, ou Lolo, né, no seu apelido familiar, e que nós incluímos essas mensagens e as analisamos no livro Em Louvor à Vida, publicada pela editora Leal, editora da Mansão do Caminho. E lá, nessas mensagens, esse espírito familiar mostra, inclusive, que a nossa grande família, referindo à nossa própria família, ela está em idas e vindas e de aproximações de convívio há mais de 1000 anos. Então, são comentários muito interessantes. Não quer dizer que estejam todos juntos, mas é uma convivência, mas que se amplia também porque o clã não fica fechado pelo mecanismo das reencarnações. Então, nós vamos convivendo e expandindo valores ou nos esforçando por essa convivência e por uma expansão de valores positivos de preservação dos vínculos familiares. Então, Divaldo faz, através da sua psicografia, essas mensagens que estão incluídas nesse livro Em Louvor à Vida. Recentemente, quando eu falo recentemente, é agora, maio do ano de 2020. Divaldo, que continua mantendo uma correspondência e contatos conosco, ele fez referência a tudo isso e até numa expressão de gratidão à nossa família, aos vínculos que nós temos há muitas décadas e valorizando exatamente
esses aspectos familiares. Mas quando nós estamos falando em famílias, em laços de família, e que tem também os laços de família de natureza amplo, de natureza espiritual. E aí nós podemos incluir aquelas pessoas que não são familiares consanguíneos nossos, mas que nós sentimos afinidade, que nós sentimos uma aproximação e convivemos com elas. No meio espírita, quantos casos, quantas pessoas nós conhecemos com essas características, inclusive junto à Sociedade Espírita Irmã Rosália, que nos acolheu com muita atenção e carinho, né, durante algum tempo aí em Brasília, e que nós tivemos o exemplo, né, dado por alguns casais e que se aproximaram muito, né, da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos, com o máximo de acolhimento, atenção e carinho. O que significa isso? Família no contexto espiritual. Mas há um outro aspecto de família que nós não podemos omitir também. Nesse período que nós estivemos aí atuando junto à Sociedade Espírita Irmã Rosália, nós participamos de uma equipe de visita às famílias assistidas, atendidas pela Irmã Rosália, aos domingos pela manhã. Essas famílias que são assistidas e que nos lembrou inclusive do início das nossas atividades espíritas, ainda adolescente, lá em Araçatuba, numa instituição também simples, de periferia, e que nós fazíamos exatamente atividades desse tipo. Essas famílias que vivem numa situação de risco, de dificuldade, nos lembram de Chico Xavier, quando perguntaram a ele, né, da importância do estudo, da importância da união entre os espíritas, ele foi muito claro: isso tudo é importante, é indispensável, mas não nos esqueçamos nunca daqueles que estão na nossa retaguarda. Então ele mostra inclusive e passa a comentar da importância de se atender a todas as criaturas como se fossem familiares. E isso se estende no trabalho espírita, que nós devemos atender os espíritos enfermiços ou necessitados no diálogo, segundo André Luiz, tratando-os como se fossem familiares nossos enfermos. E mais ainda, voltando a Chico Xavier, quando ele dá um outro parâmetro para a ideia de aproximação e de união dos espíritas, que nós devemos nos reconhecer e nos tratar como se fôssemos uma única grande família. Portanto, amigos, essa temática, né, de se falar das relações familiares dentro de uma ótica espírita, os laços de família na visão do Espiritismo é muito importante e pode nos trazer reflexões para o nosso convívio no ambiente familiar, doméstico, mas também estendendo para o nosso convívio social de uma forma geral, inclusive dentro do próprio ambiente espírita. Deixamos a todos vocês essas reflexões. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e o melhor é viver em família.